Olá, eu sou Roberta Denot, sou mãe, psicóloga e coordenadora pedagógica da equipe de consultoria do LIVE. Possivelmente nós já nos conhecemos, mas para você que está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer ter você conosco nesse nosso terceiro Congresso LIVE virtual, no qual reforçamos a máxima: sentir é aprender. E você, professor, professora, coordenador ou coordenadora, como tem se sentido nesses dias tão desafiadores e turbulentos? Tem sido possível aprender? Você está conseguindo ensinar? Nessa nossa conversa de hoje, eu quero te convidar a refletir sobre a sua saúde mental, colocando uma lupa na questão da saúde mental dos professores que estão na sala de aula nesse momento ímpar da nossa sociedade. A saúde mental é um tema cada vez mais recorrente e que tem ganhado destaques e relevância nas conversas do dia a dia, nas reflexões sobre trabalho, produtividade, desempenho, e isso é ótimo. Nós do LIVE ficamos muito felizes por fazer parte desse movimento tão necessário. E para refletir sobre isso, convidamos uma mulher muito potente e inspiradora, Gina Vieira, professora de educação básica e mestra em linguística, engajada na promoção e na manutenção da saúde mental dos professores. Bem-vinda, Gina, obrigada pela parceria e por fazer parte desse momento tão importante para a gente, como é o Congresso Sentir e Aprender. Roberta, querida, que prazer enorme estar aqui mais uma vez no Congresso do LIVE. Espero que a gente tenha um diálogo bem produtivo com os nossos profissionais da educação. É sempre um prazer ter você como nossa parceira. Gina, eu já quero te trazer uma provocação, inicial. Eu queria saber como esse tema te toca pessoalmente e qual seria a pertinência dessa discussão dentro do nosso cenário atual. Essa temática da saúde mental me toca muito pessoalmente porque eu tive ao longo da minha trajetória de vida alguns episódios de adoecimento mental. E tive um que foi muito marcante ligado ao meu trabalho como professora. Em 2003, eu estava entrando no meu 12º ano como professora e eu fiz uma mudança. Eu deixei de trabalhar com crianças e fui trabalhar com os anos finais e passei a ter 6 turmas. Então, imagina, o meu trabalho aumentou 3 vezes mais. Mas, além disso, eu encontrei no trabalho com os adolescentes uma dificuldade muito maior em engajá-los. Eu escolhi ser professora para ser agente de mudança, não foi uma escolha arbitrária, aleatória. Então, quando eu entrei na sala de aula e tentava fazer os estudantes aprenderem, e isso não reverberava, somado às questões estruturais da sobrecarga de trabalho, eu tive um episódio grave de depressão que me obrigou a ficar um ano afastada da sala de aula. Então, esse tema da saúde mental me toca muito profundamente porque eu vivi esse episódio que me mostrou que ser uma professora significa ser uma professora que esteja atenta à sua saúde mental, porque adoecido ninguém vai ensinar bem, né? E aí a segunda questão que você traz sobre qual a pertinência desse tema para o momento. A recorrência de adoecimento psíquico entre profissionais da educação, ela é altíssima em qualquer contexto. Mas agora, no contexto da pandemia, a gente tem que redobrar a atenção em relação a isso, por todas as questões que estão relacionadas, né? Desde o fato de que os professores tiveram tanto uma intensificação do trabalho, em alguns casos uma precarização, no caso das mulheres, uma sobrecarga ainda maior. Então, de fato, é um momento em que a gente deve prestar uma atenção maior a esse aspecto. Procurem ajuda, procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra. A gente não precisa enfrentar esses problemas de adoecimento psíquico sozinho. E que bom, obrigada por você trazer esse lugar da verdade, daquilo que você viveu. Procurem ajuda, vocês não precisam passar por isso sozinho.
Eu vou trazer então um panorama de algumas pesquisas que eu pude revisitar para esse nosso bate-papo, né, dizendo da importância de olhar para esses dados e a pungência disso, né? A Universidade de Yale fez uma pesquisa com mais de 5.000 educadores e os principais sentimentos apresentados por eles orbitavam ao redor de palavras como ansiedade, medo, preocupação, opressão e tristeza. Aqui no Brasil, o Instituto Península fez uma pesquisa com 7.770 educadores, uma amostragem muito significativa, e 75% afirmaram não terem recebido algum suporte emocional durante a pandemia. A Nova Escola também realizou uma pesquisa em maio desse ano com 9.000 educadores sobre a situação dos professores durante a pandemia, e 30% avaliaram que a sua saúde mental estava ruim ou péssima. Esse é um número muito sério e relevante. E só para terminar esse panorama, a ISMA, que é a Associação Internacional de Gestão do Estresse, apresenta dados alarmantes e coloca o Brasil como o segundo país de maior índice de estresse relacionado ao trabalho. Eu queria ouvir de você como você percebe o impacto disso tudo na sua prática cotidiana. O que fica espelhado para você como está a saúde mental dos professores no Brasil nesse momento? No ano passado, Roberta, eu tive a oportunidade de ministrar 195 palestras para professores e professoras do Brasil inteiro. Conversei com professores do Marabá, no Pará, a Cascavel, no Paraná. E o que me chama a atenção na conversa que eu tive com todos esses profissionais da educação, professores e professoras, foi a percepção de um adoecimento relacionado a um sentimento de impotência e de perplexidade diante do que a gente estava vivendo. Eu completei em abril 30 anos como professora e eu não me lembro, nesses 30 anos, de ter vivido uma experiência tão intensa, tão marcante, tão solapante como essa da pandemia, de repente todo mundo se vê obrigado a cumprir isolamento social, num contexto muito desafiador, Sim. sob a ameaça permanente de ser contaminado por um vírus letal, sob a ameaça permanente de perder alguém próximo e com a imposição de fazer um trabalho à distância sem ter sido preparado para fazer isso e mais ainda, do outro lado, lidando com um estudante que não contava com as condições materiais, sociais, culturais necessárias para que esse trabalho fosse levado a termo. Então, o que mais me chamou a atenção, Roberta, foi perceber que aquele professor, aquela professora profundamente comprometidos com o seu trabalho, se viram fraturados para fazer esse trabalho nesse contexto. E o mais grave, muitas vezes, quem estava à frente da gestão, o primeiro trabalho das instituições seria de acolhimento, de escuta, de compreender todas essas questões que esse professor estava passando. Inclusive, no ano passado, quando o isolamento social foi decretado por volta de março, e eu comecei a acompanhar as respostas das redes de educação, me chamou a atenção que as máximas que a gente ouvia a aprendizagem não pode parar, temos que mandar a tarefa para casa. E eu fiquei muito perplexa de perceber que mesmo no momento de profunda crise humana, mesmo no momento histórico, as pessoas esquecem da necessidade do acolhimento. E aí eu acho muito importante dizer que com isso eu não estou desprezando a importância de olhar para a continuidade do fluxo da aprendizagem, não se trata disso. Sem dúvida. Se trata de dizer que sem acolhimento, escuta, construção coletiva, observação das questões socioemocionais, se a gente não observar isso, ninguém vai aprender. Então, a aprendizagem não é um processo neutro, é um processo atravessado por questões sociais, históricas, políticas, econômicas, né? Então, a gente precisa observar isso, como esse conjunto de fatores incide sobre a aprendizagem, sobre o trabalho do professor. Que bom que você está compartilhando com a gente a sua experiência ao longo desse último 1 ano. É muito parecido com o que a gente tem percebido no atendimento das nossas escolas parceiras também, um esgotamento, né? E essa aprendizagem de uma outra linguagem, desse universo online que é tão desafiador para o professor,
A pandemia colocou todo mundo diante dos seus principais medos, medo da morte, medo do adoecimento, né? Tantas perdas de ordem simbólicas e concretas, e todo mundo está sendo confrontado a isso, entendendo que ainda não acabou. Eu queria também te perguntar, você fala uma coisa interessante, que não é só da ordem subjetiva quando a gente fala do adoecimento psíquico do professor, né? Do seu ponto de vista, né? Existem também questões de ordem estrutural e social que impactam ou, quando não, promovem esse adoecimento psíquico dos professores, Gina? Com certeza, Roberta. Os estudos do campo da formação de profissionais da educação, eu sou membro da ANFOP, né, Associação Nacional de Formação dos Profissionais da Educação, e dentro da ANFOP a gente tem diferentes pesquisadores, e a professora Kátia Curado, da Universidade de Brasília, ela pesquisa adoecimento docente. E o dado mais Uhum. significativo que aparece como razão do adoecimento do professor e da professora são as questões estruturais. A gente precisa lembrar que a base histórica da nossa educação é a base de uma educação autoritária, colonial, instrucionista, bancária, que supõe que o professor vai entrar numa sala de aula, vai encontrar quem não sabe e ele vai ensinar. E quem não sabe vai ser Uhum. reduzido a espectador dele. O que ocorre é que esse paradigma educacional ele está em desconstrução. Então, tem na origem da nossa educação a ideia de que nós somos só um cérebro. Há um desprezo pela dimensão emocional, afetiva, né? E aí o que Uhum. acontece? Esse professor chega na sala de aula, orientado por esse paradigma, e é dada a ele uma estrutura também orientada por esse paradigma. A Uhum. aprendizagem não é só um processo de entrega de conteúdo. As ciências da educação já mostraram que o papel mais importante do professor não é entregar um conteúdo, porque o conteúdo já está gravado. O papel mais importante do professor é criar situações de aprendizagem adequadas ao perfil de cada estudante. Para isso, eu tenho que conhecer aquele estudante, conhecer a Sim. história, me conectar afetivamente. E aí, como é que entram as questões estruturais? Professores com salários baixos são obrigados a assumir muitas turmas, muitas cargas horárias para poder sobreviver. Esse professor com muitas turmas, com muitos alunos, ele vai ter um trabalho precarizado. A saúde dele vai ser precarizada. E provavelmente, Roberta, ele vai fazer esse trabalho com qualidade na primeira década de trabalho dele como professor. Depois dessa primeira Sim. década, estudos apontam que depois dessa primeira década, esse professor começa a acumular processos de adoecimento que passam desde processos ligados à coluna, à voz, à saúde Uhum. mental, ao esgotamento. A questão central para a gente falar da saúde mental do professor é pensar nas questões estruturais. As condições de Sim. trabalho do professor são decisivas para que ele tenha condições de fazer um trabalho que tenha qualidade pedagógica e qualidade humana, porque não há qualidade pedagógica se eu sacrifico a qualidade humana das relações, né? Sabe, você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante durante o nosso alinhamento, Gina. Eu acho que tem a ver com essa questão que você apresenta nessa resposta, que é um fenômeno que eu também identifico como psicóloga clínica, né, no atendimento cotidiano das pessoas, que eu chamo do profissional herói, né, que hoje está muito acentuado no imaginário das pessoas em relação aos médicos e aos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente aí da Covid-19, mas também está presente na figura do professor herói. E eu queria te ouvir a respeito disso. Que construção social é essa, né, nesse discurso que coloca o professor como o professor herói? Queria te ouvir nesse sentido, Gina. Ótima provocação, Roberta. A gente costuma dizer, né? Eu sou pesquisadora da área da linguística, e a gente costuma Uhum. dizer que os discursos eles servem a determinados propósitos, inclusive para alimentar determinadas ideologias, né? E existir está relacionado à ideologia, mas existem ideologias que estão a serviço de determinados propósitos. Então, é muito conveniente reverberar essa ideia do professor herói
que vai ter tudo jogando contra ele, gente. As condições de trabalho são péssimas, turmas superlotadas, salários ruins, mas ele vence. Ele vence apesar de tudo. Eu acreditei durante muito tempo nessa narrativa, sabe, Roberta? Que a qualidade Sim. do meu trabalho dependia só do meu esforço pessoal. A Uhum. psicóloga que me acompanhou, a profissional da saúde que me acompanhou, ela teve que me lembrar disso. Você não vai dar conta de tudo sozinha. Porque eu tinha uma vontade tão grande que os meus alunos aprendessem. Eu tenho uma gratidão pelo que a educação fez com a minha vida, com a minha história, o quanto ela me transformou, que quando eu entro na sala de aula, eu quero que esse movimento que veio para a minha vida chegue para todo mundo. Só que eu não Uhum. consigo fazer isso sozinha, né? E aí essa história é contada para professores e professoras, isso é violência Uhum. pura. É uma inverdade, é um mito que não se sustenta, porque vai acontecer com esse professor que acredita nessa falácia o mesmo que aconteceu comigo. Você se entrega visceralmente, sem medida, sacrifica a sua vida pessoal, só que isso não se sustenta por mais de uma década. E sabe qual é a grande perda, Roberta, que a gente tem? Quanto mais o tempo passa, melhor professor a gente se torna. Porque, como diz Uhum. Paulo Freire, a gente se torna professor na prática. E aí o que, que acontece? Esse professor que poderia ir aprimorando o seu trabalho, acumulando saberes, se tornando cada vez um profissional melhor, ele entra num processo que é o oposto. Esse profissional vai perdendo o brilho no olho, vai perdendo a alegria, vai perdendo a paixão e ele vai se arrastando na sala de aula. E chega uma hora que o trabalho dele não vai reverberar mais. De duas, uma. Aquela estrutura, naquela instituição que impôs essa estrutura ruim para ele, vai demiti-lo, vai Uhum. mandá-lo embora e vai ter que contratar um novo profissional. E esse novo profissional talvez não traga isso que esse professor que estava na instituição já acumulou. Então, essa lógica perversa de impõe ao professor condições pesadas, né, para que a gente Uhum. não seja obrigado a investir mais em educação, ela é uma lógica perversa que atenta contra a saúde do professor, mas ela atenta também contra o sistema educacional. Porque um Sim. sistema educacional com professores adoecidos é um sistema educacional que não vai estar na sua plena potência. Eu espero que vocês estejam realmente conectados com a gente e que nesse momento vocês estejam sentindo. Pergunta aí para o teu corpo como é que isso está reverberando, né? Consulta as tuas emoções. Como é que você está se sentindo nesse momento, nesse bate-papo, né? Aonde está tocando você? Eu queria também te perguntar nesse sentido, quais seriam então os pontos sensíveis que podem afetar a saúde mental dos professores, né? Você é uma professora tão experiente, né, há tantos anos na sala de aula, eu queria que você pudesse trazer aqui para a gente destaque para esses pontos que são pontos interessantes e que podem de fato prejudicar a saúde psíquica das pessoas. Eu acho que seria interessante a gente trazer para a nossa conversa, até para corporificar mais isso. Excelente pergunta, Roberto. Eu acho que há vários aspectos, né? Eu colocaria Uhum, como um dos mais importantes as questões estruturais, né? A base material que uhum, eu ofereço para o trabalho do professor, que é quantas turmas esse professor tem, né? Ele tem tempo hábil para preparar as aulas? O tempo de planejamento das aulas é contado como tempo de trabalho? Porque para a aula acontecer, gente, quem é professor sabe. Tem muita preparação antes, tem muita leitura, sim. tem muita pesquisa, tem muita elaboração de exercício, né? Então a primeira questão é essa, é perguntar se as condições materiais que são oferecidas para o professor são coerentes com aquilo que está sendo pedido para ele. Segunda questão importante, a gente tem que falar das questões estruturais também do ponto de vista das relações. Eu sinto, Roberta, que quando o professor se sente parte dos processos, a saúde mental dele tem mais chance de ser mantida em dia. Quando a gente é reduzido a um cumpridor de ordens de terceiros, o nosso trabalho perde potência. E eu falo isso a partir das ciências da educação. Tem um intelectual de quem eu gosto muito, que é o desculpa, o Henri Giroux, é um pesquisador norte-americano, que ele fala dos profissionais da educação como intelectuais transformadores.
Ele diz o quanto é ruim você ter políticas e dinâmicas de gestão que reduzam o professor a um burocrata do currículo. Então, ele não é autor da sua prática, ele não tem autonomia para fazer o seu trabalho. Ele é um mero executor de alguma coisa que um terceiro planejou. É muito difícil eu me colocar plenamente como sujeito se eu não posso exercer a minha autoria. E aí eu acho importante também dizer que a gente não pode confundir respeito à autonomia e autoria com abandono. Tão importante quanto respeitar a subjetividade, a autonomia e a autoria do professor no exercício da sua prática é também fazer esse professor se sentir apoiado, porque eu também já vi abandono travestido de respeito à autonomia. Vai lá, professor, tá aqui um bastão de giz, se vira. Não se trata disso, né? Uhum, Então, uhum. pensar as questões estruturais do ponto de vista da base material que eu dou para o professor. Pensar as questões estruturais do ponto de vista das relações. Como é que são as relações dentro da escola? Nós temos estudos que apontam que as crianças aprendem mais em instituições de ensino onde a qualidade da relação do grupo docente com a gestão é maior. Isso é decisivo. E isso se Sim. relaciona também à saúde mental do professor. É muito ruim você trabalhar num ambiente onde você não se sente respeitado, onde você não se sente ouvido, onde há um tratamento privilegiado para uns em detrimento de outros, onde são cometidas injustiças. Então, eu sei que a maioria das escolas parceiras do LIVE são escolas particulares. E o princípio Sim. da gestão democrática está sempre muito mais punjante nas escolas públicas. Mas, gente, a gente precisa romper com esse paradigma das gestões autoritárias. Eu sei que até no mundo corporativo, né, e empresarial, Uhum. esse é um modelo que não se sustenta mais. E aí uma outra coisa que eu acho fundamental, o professor não estar sozinho, né? Eu sinto aqui no Distrito Federal, o Sindicato dos Professores encomendou uma pesquisa para especialistas em saúde mental sobre quais eram as razões mais recorrentes de adoecimento entre professores. E um dos fatores que nos surpreendeu foi perceber que os professores que participavam dos momentos coletivos de coordenação, eles adoeciam menos do que aqueles que não participavam. Por quê? Que interessante. Ser professor, né, Roberta, está em constante situação de estresse, de angústia, é lidar com um aluno que está sofrendo violência, aquilo te toca, né? É lidar com um aluno que não está aprendendo e você está tentando fazer tudo e não funciona. A gente precisa ter um espaço para elaborar essas experiências. Professores que têm espaços coletivos para falar das suas experiências pedagógicas, eles adoecem menos. E aí, isso entra em relação ao autocuidado. Então, eu, como professor e professora, eu me recuso a esse papel de heroína solitária. Eu não acredito em heróis solitários e exércitos de um homem só. Eu acredito na força do trabalho coletivo. E, por fim, é preciso falar para esse professor e para essa professora: seja gentil com você, né? Eu vejo, eu tenho que dizer que eu fiquei, Roberta, muito emocionada. Ano passado, eu conversei com professores e professoras, como eu falei, desculpa, não queria nem lembrar disso agora. Mas eu conversei com professores e professoras que estavam adoecidos. Eu ouvi uma professora falar assim: olha, a sensação que eu tenho é que eu entreguei a minha alma para a educação e isso não foi suficiente. E eu estava conversando com Uhum. uma professora que trabalha numa área de vulnerabilidade social em que as crianças sequer têm o que comer. Conversando com professores pelo Brasil, eu descobri professoras que recebiam crianças escondido na sua casa para dar aula porque a criança não tinha um ambiente para estudar. Mas por que essa professora faz isso, gente? Porque nós temos professores e professoras extraordinários. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade de estar aqui conversando com professores e professoras e dizer assim: muito obrigada. O Antônio Novo, reitor da Universidade de Lisboa, ele esteve comigo numa live da Unesco e ele falou essa frase: os professores salvaram a educação na pandemia. Eu vi professores se desdobrando. Só, gente, que nós temos um limite humano. E se a gente não tiver cuidado, de fato a gente pode entregar a nossa alma e não ser suficiente, porque as estruturas estão jogando contra, né? Então,
Obrigada aos professores e às professoras que se doaram, que se doam, mas é importante dizer, sejam gentis com vocês. Tirem tempo para descansar, para estar com a família, para se desligar do trabalho, para ler um bom livro, para ver um bom filme, para se nutrir. Eu costumo dizer que professor tem que ser alguém que transborda, né? Transborda saber, Uhum. transborda alegria, transborda inspiração, mas a gente só transborda quando a gente está cheio. E quando a gente fica focado só no trabalho, 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 a gente vai se tornando árido, porque a gente vai só entregando, entregando, vai ficando vazio. Então é Sem fundamental que dúvida. professores e professoras lembrem, antes de ser professores e professoras, nós somos seres humanos. E isso impacta a aprendizagem. Crianças e adolescentes aprendem mais com aquelas pessoas que eles admiram. E fica muito difícil admirar um professor e uma professora que está triste, angustiado, né? Então, eu acho que esses seriam os pontos mais importantes. Gina, muito obrigada pela tua presença, pela tua percepção, pela clareza da tua fala, né? Essa fala que nos toca num lugar tão profundo e você tem tantos exemplos tão ricos, né? Eu me emocionei ao perceber a tua emoção também, né? Estamos todos juntos, cada um com as suas dificuldades, com seus limites, com a sua realidade, mas essa aqui é uma rede, né? Uma rede de cuidado. E eu queria também reconhecer todo o esforço, né, que os professores e professoras têm feito ao longo dessa pandemia, né? Mas é isso que a Gina está dizendo de maneira tão, né, maravilhosa, que vocês não precisam estar solitários nessa caminhada e nem nesse lugar de herói. Olha como essa pesquisa é interessante, né? Os professores que têm espaço de escuta e fala e troca são os professores com maior índice de saúde mental. Como vai a escuta na tua escola? Tem espaço para ouvir? Tem espaço para falar? Roberta, são esses pontos que eu falei, né, das questões estruturais concretas, objetivas, a observação permanente da qualidade do clima escolar, das relações, um acompanhamento do professor. Eu queria falar uma coisa que eu acabei não mencionando, que é a importância de entender que ser professor não significa saber tudo. Também há Sim. uma representação do professor sabichão, né? Ele não pode ter dúvida, ele tem resposta para tudo. E eu também acreditei nessa mentira durante um tempo. E quem me ajudou a entender que isso é uma bobagem foram os meus alunos, né? Eu aprendi em alguns momentos a dizer para os meus alunos assim, gente, eu não tenho certeza dessa pergunta que vocês me fizeram. Eu vou pesquisar e vou trazer na próxima aula. E ao longo da minha profissão, Roberta, é curioso como eu encontrei professores que adoeceram psiquicamente, você sabe por quê? Por não Sim. saber lidar com os desafios que se apresentavam para eles na sala de aula. Eu tenho colegas que eu vi no início da profissão, com brilho no olho, aquela alegria da profissão, da sala de aula, a emoção de se encontrar com o aluno, e depois, 20, 30 anos depois, eu encontro essa pessoa entristecida. E conversando com ela, eu percebo muitas vezes ela falando assim: eu quero dar aula, mas os alunos não me ouvem. E essa professora, por exemplo, não teve a oportunidade de participar de uma formação, de uma atualização que dissesse para ela o seguinte: professora, a aula que você dava há 10 anos atrás, ela não funciona mais. E não é nada Uhum. contra você, não é nada pessoal, é porque você está diante de novos sujeitos históricos que estão num mundo que funciona numa outra perspectiva, numa outra lógica, a partir de outras dinâmicas. Então, aquela professora absolutamente apaixonada pela profissão, ela não teve da parte da instituição ou do Estado, né? Porque aí é uma questão coletiva, esse apoio para que ela se atualizasse. Olha, eu sinto, Roberta, que todo professor tem um propósito de vida: fazer o aluno aprender, fazer o aluno se desenvolver de maneira plena, integral, que ele seja um sujeito feliz na sala de aula aprendendo. Quando nós, professores, entramos na sala de aula e a gente não consegue fazer isso nos adoece.
Isso causa tristeza. Às vezes a Uhum. gente não sabe nomear o mal-estar, mas tem muito disso. Então, eu colocaria como mais um ponto garantir a professores e professoras condições de atualização, de formação, porque a sala de aula é um espaço dinâmico. O fazer pedagógico é dinâmico. Então, em 1991, quando eu comecei a dar aula, eu conseguia ficar lá na frente da turma falando e todo mundo me ouvia com atenção. Hoje, esse modelo não vai funcionar. Não vai funcionar e o professor vai ficar batendo cabeça, tentando fazer desse jeito, e do outro lado ele vai encontrar resistência, porque a gente trabalha hoje com um jovem que está num mundo que o chama para interação o tempo todo. Ele interage nas redes sociais, nos jogos eletrônicos, né, no videogame, no computador, no celular, no smartphone, no tablet. Aí, quando ele entra na sala de aula, é como se ele estivesse atravessando o túnel do tempo e voltasse Sim. 30 anos atrás e dissessem para ele assim: agora aqui você vai ficar só escutando, você não vai interagir, discutir, perguntar, questionar, fazer, criar, elaborar. Você vai escutar. Eu ouço muito professores e professoras dizendo: eu quero dar aula, mas eles não me ouvem. Eles não querem o Sim. formato que a gente está oferecendo. Eles querem participar, sim, mas eles querem participar de maneira dinâmica, podendo falar, podendo ser ouvido, podendo construir, podendo contestar. E é importante dizer, isso parece uma coisa nova, mas lá em 2003, quando eu adoeci, Roberta, e eu fui buscar respostas para essa pergunta, por que, que o jovem vira as costas para a escola, eu encontrei leituras de 50 anos atrás, como Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que diz isso. Numa sala de aula onde eu sou reduzido a objeto, a uma gaveta onde se deposita tarefas, não há aprendizagem. A aprendizagem envolve ser enxergado como sujeito na sua integralidade, tendo uma margem de ação que supere essa ideia de que eu tenho que ouvir, obedecer, copiar, reproduzir, anotar tudo na prova e tirar nota. Então, professores e professoras que estão na sala de aula há 10, 20 anos podem ficar perplexos com alunos que não querem escutar. Mas isso não tem nada a ver com aquele professor. Tem a ver com o fato de que nós estamos diante de uma geração de nativos digitais, uma geração que está num mundo que é completamente diferente. Então, oferecer condições para que o professor tenha segurança para lidar com o que vai se apresentar na sala de aula é um fator de proteção para a sua saúde mental. Uma educação de verdade pautada na autonomia e na liberdade, né? A gente já está caminhando então para o final do nosso bate-papo, mas eu ainda tenho algumas perguntas que eu gostaria de aproveitar e lançar para você, já que a gente tem essa oportunidade de ter a tua presença aqui no nosso congresso. E eu queria saber, na tua opinião, quais podem ser, né, as consequências de negligenciar a saúde mental da equipe docente? Como isso pode impactar no processo pedagógico ou de aprendizagem das crianças e dos adolescentes? Os resultados, né, quando há negligência da saúde mental do grupo de professores e professoras, os resultados são desastrosos. A gente sabe que a razão de ser da escola, né, para que foi criada a instituição escola? Há muito tempo atrás ela foi criada para gerar controle, né, para gerar padronização das identidades. Nos últimos anos, as ciências da educação nos ajudaram a entender que a escola é o espaço da aprendizagem, do encontro, da socialização secundária. Eu faço socialização primária na minha casa, com a minha família, na minha igreja, mas eu preciso de camadas mais profundas de socialização com grupos mais diversos, mais plurais, né? Isso vai me tornar um ser humano melhor. Então, escola é para a gente aprender, socializar, fazer amigos, estar bem. E aí, quando você tem uma escola onde quem ensina não está tendo condições de manter a sua saúde mental, você tem o efeito cascata. Professor adoecido vai ter um trabalho pedagógico fraturado. Se o professor tem um trabalho pedagógico fraturado, a criança, o adolescente que foi confiado a ele para aprender, certamente também vai deixar de aprender, não vai aprender na sua plenitude, não vai estar bem. E aí eu quero fazer um destaque, viu, Roberta, para a educação infantil. A educação infantil e os anos iniciais, eu costumo dizer, e você como profissional
da psicologia deve saber, a infância é um terreno onde a gente vai caminhar sempre, né? A gente sempre vai revisitar a Sim. infância. Então, eu acho que professores e professoras que trabalham na educação infantil, eles têm que ser aqueles profissionais que estão com a saúde mental em dia, que estão felizes com o que estão fazendo, porque a criança, eu trabalhei com criança. Gente, a criança tem, eu sinto, né? Aqui é uma percepção de professora. A criança tem um sentir muito aceso. Na medida que a gente vai crescendo, vão embotando o nosso sentir. Mas a criança não, ela percebe a mudança da expressão, do seu tom de voz, ela percebe uma aspereza do professor, ela percebe quando o professor a preteriu em relação a outra criança. Então, é importante que o professor e a professora que trabalham na educação infantil, ele tenha claro que ninguém engana a criança. Se o professor estiver Sim. triste, chateado, irritado, ele vai deixar isso aparecer de alguma maneira. E aí, quando a gente fala do adolescente, né, Roberto, eu costumo dizer que o adolescente só acredita no professor que vive a sua verdade. Então, um professor que entra para trabalhar com os adolescentes, que não gosta do que faz, que não tem prazer naquilo que está fazendo, a possibilidade do trabalho dele reverberar para o adolescente é muito pequena, porque o adolescente está naquela fase de procurar referências fora de casa. Então, ele olha para o professor dele, ele quer ver alguém que ele possa se inspirar, que possa ser uma referência, um modelo, não só do ponto de vista dos conteúdos que ele vai ensinar, porque, como diz o professor José Pacheco, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Eu ensino sobre ética, solidariedade, sobre amor. Quando eu entro na sala de aula, gente, o conteúdo é parte do que eu vou ensinar, mas eu vou ensinar muito mais. Eu vou ensinar sobre comunicação não violenta, sobre tolerância a pontos de vistas diferentes. Eu vou ensinar sobre resolução de conflito de maneira pacífica, ensinando para esse adolescente que é possível um convívio democrático, mesmo quando a gente pensa diferente, né? Então, eu acho que quando a escola é um espaço onde as pessoas se sentem pertencentes, ouvidas, é muito prazeroso estar. Todo mundo pode estar na sua plenitude, o professor está na sua plenitude, e quando ele entra na sala de aula tomado dessa plenitude, com bem-estar, com a saúde mental em dia, o fazer pedagógico dele ganha uma dimensão e uma potência muito maior. E todas as vezes que eu me encontro com você, você me ensina também sobre inspiração, né? Se a gente ensina sobre aquilo que somos e tudo aquilo que nos atravessa, você é realmente uma professora, uma mulher extremamente inspiradora. Obrigada pela sua generosidade, obrigada pela sua parceria. A gente está chegando no final, então, da nossa conversa e eu gostaria de deixar para você alguns minutos para suas considerações finais. Se tiver algo que você gostaria de dizer, reforçar ou dar destaque, sinta-se à vontade, Gina. Para fazer as minhas considerações finais, eu que sou professora de língua portuguesa, de literatura, eu queria trazer Paulo Freire, né, que fala sobre esperançar. Esperançar não do verbo esperar, de ficar esperando as coisas melhorarem, né? Mas esperançar de ter esperança, porque esperança é um imperativo humano, existencial. Sem esperança a gente não caminha, a gente fica estagnado, né? A gente precisa da esperança, mas mais do que a esperança, a gente precisa de esperançar. Esperançar de arregaçar as mangas, assim, sabe? E falar, vamos para a luta. Porque eu acho, Roberta, que depois de um ano como esse que a gente passou, nós somos um país enlutado, um país que perdeu 560 mil vidas, mais de 560 mil vidas. Isso é muito grande. A gente vai lidar com crianças, com adolescentes que sofreram perdas, perdas importantes, né? Então, nós, Sem dúvida. professores e professoras, temos um papel fundamental de acolher, de ouvir. E eu queria compartilhar um texto que foi escrito especialmente para professores, eu queria que eles se lembrassem disso. É um texto que fala sobre o nosso papel. Ele diz assim: olha, um professor será sempre melhor do que o Google, porque o professor não dá uma informação, ele conta histórias. Porque o professor funciona mesmo sem Wi-Fi, mesmo sem luz, mesmo no temporal.
Porque o professor não facilita a busca, ele exercita a memória. Porque o professor não cria dependência, estimula amizades. Porque o professor pode mudar o destino de um assunto, voltar atrás, recomeçar de novo, dependendo das necessidades da turma. Porque o professor não realiza só o que você deseja, ele vai além, com detalhes e comparações. Porque o professor lê a sua alma quando você levanta o dedo para a pergunta. Ele não vê apenas uma dúvida. Porque o professor também se importa com aquilo que você não entendeu, mais do que com aquilo que quis perguntar. Porque o professor escolhe falar do que ama. Você não está apenas tendo uma aula sobre um conteúdo, e sim testemunhando uma história de amor. Então, nas minhas considerações finais, eu desejo que todas as pessoas que estão nos ouvindo, os profissionais da educação, que assim como eu, tenham uma história de amor com a educação, que diante desse novo desafio que se apresenta, de um ano, né, marcado por uma pandemia, isolamento social e perdas de aprendizagem, que todos nós sejamos capazes de renovar esse amor, de fortalecer esse amor e de seguir lutando para que o nosso trabalho como profissionais da educação siga reverberando, porque no final das contas, né, ser professor e ser professora é escolher responder pela formação das novas gerações. E eu ainda não encontrei nada que fosse mais precioso do que isso. Muito obrigada aos profissionais da educação que se dedicaram tanto no ano passado e seguem se dedicando esse ano, nesse contexto tão desafiador. Muito obrigada. E muito obrigada ao Live por me dar o prazer de estar aqui de novo com vocês, né, gente? Adoro quando tenho a oportunidade de conversar com vocês. Eu estou aqui emocionada para a gente concluir essa conversa. Muito obrigado, professora Gina. Fica aqui a minha homenagem a você e a todos os professores e professoras do Brasil que passaram por esse momento tão delicado e ainda estão passando. Eu quero te agradecer, professora, por esse momento tão rico de troca e aprendizado. Dizer que eu me uno a todos esses educadores no Brasil que estão sendo confrontados todos os dias com esse desafio de acolher os seus alunos e acompanhá-los nessa caminhada da descoberta do mundo, né? E convidá-los a prestar atenção no que vocês estão sentindo. Reconhecer os sinais do próprio corpo e considerar que a sua saúde mental é sim muito importante e deve ser tratada com carinho e como uma grande prioridade. Obrigada a cada um que esteve aqui conosco e eu termino essa conversa esperançosa pela educação que juntos nós podemos construir. Sentir é aprender. Então vem com a gente. Obrigada.